estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 2 ainda, a aula 8. E, na verdade, a aula de hoje é um complemento da aula da semana passada, que na semana passada eu não tive tempo de fazer o slide, a coisa ficou... eu tive a sensação de que não ficou muito bem arrumada, e aí eu fiz o slide de hoje, tanto para compensar a aula da semana passada, quanto para a gente continuar com o estudo de hoje. Então, nós estamos no capítulo 2 da carta, desculpa, não é da carta, do livro de Atos dos Apóstolos. E aí eu peço que vocês abram suas Bíblias, me acompanhem na leitura. Hoje eu estou gravando, graças a Deus, eu lembrei de gravar logo. Semana passada nem isso eu fiz. Vamos lá. Espiritualidade dos discípulos do caminho, enquanto caminhamos. Interessante isso, né? Que enquanto caminhamos, coisas acontecem. E aí eu estava lembrando, essa semana foi de muita reflexão. E aí eu pensando, né, que no ano passado, nesse mesmo período, nós estávamos fazendo um monte de planos para 2020, que vai ser o ano e tal. E aí em março, né, em fevereiro, a gente ficou sabendo de um vírus lá na China, que travando tudo na China. E aí muitos lá na China, lá do outro lado, não vai chegar aqui. E em março estávamos lá no culto, dando instruções de como é que deveria ser, não pode tocar, não pode abraçar, não pode... E aí no final de março, olha, não dá mais para nos reunir. A gente não esperava, né? Então, essas coisas acontecem, as coisas inesperadas acontecem enquanto estamos a caminho, enquanto estamos no caminho. Então, nada mais propício, nada mais interessante de pensarmos como é que vivemos essa espiritualidade enquanto caminhamos. Porque duas coisas são certas. Primeiro é que a gente não pode parar de caminhar, e segundo é que, enquanto caminhamos, as coisas vão acontecendo, né? Surpresas acontecem. Então, que o Senhor nos ajude a continuar caminhando na direção do Cristo. Ele é o nosso caminho. Então, a aula é 8, tá bom? E o texto que nós vamos meditar é do 42 ao 47 do capítulo 2. E aí eu fiz o exercício de ler esse texto em 4 versões diferentes. E eu recomendo vocês fazerem a mesma coisa. Eu li na versão da NVI, a que eu estou estudando, a que eu estou trazendo aqui para vocês. Li nessa versão da Bíblia Nova Vida, que é uma versão muito interessante. Mas eu tenho um trecho que eu gostei bastante, na verdade, as 2 versões que eu mais gostei é da NTLH. Eu peguei aqui a Bíblia de Laura emprestada, porque a única versão que aqui em casa que nós temos da nova tradução da linguagem de hoje é uma Bíblia infantil, a de Laura, mas é uma versão muito interessante, e da Bíblia TEB. Mas eu vou pedir que alguém, por favor, faça a leitura novamente aí desse texto, de Atos 2, do 42 ao 47. Quem pode fazer a leitura para a gente? Eu posso Liga o ler. microfone. Quem é eu? Eu. Malu, reconheci agora. Ai. Fala, Malu. Vai ser Atos capítulo 2, né? Isso, do 42 Do ao 42 ao 47. 47. Isso, mana. E aí? Eu vou ler na minha versão, vai precisar nessa que você vai colocar aí. Eu vou ler na minha versão, que já está aberta. Pode ler. Atos 2, 42. Eu vou ler essa parte que posso ficar as mãos. Pronto. Todos estão me ouvindo bem? Meu áudio Sim. está legal? Aqui. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias eles salvos. Amém. Obrigado, Malu. Obrigado. Pois bem, gente, aí está o primeiro testemunho, né, escrito, histórico, da igreja pós-Pentecoste. Comunidade que recebeu o Espírito, né? Comunidade que
foi alvo de uma promessa que se cumpriu. A promessa de Joel, falei dela no culto de Natal, a gente vem falando sobre ela, a importância do derramamento do Espírito sobre essa comunidade, esse povo, que na história do povo de Deus substitui Israel, a nova Israel, né? Esse novo povo que agora o Senhor se derrama. E esse é o testemunho. Na verdade, são as características, né, da igreja que recebe o Espírito. O que acontece com essa igreja que recebe o Espírito? Acontece isso aí. E, na verdade, o que está posto aí são 4 características de uma igreja cheia do Espírito, de uma comunidade que é cheia do Espírito. Quais são essas características? Então, primeiro, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que aprende, que está em processo de aprendizado constante. Segundo, é a igreja que ama, né, que testemunha do amor de Deus, que dá sinais desse amor de Deus. Terceiro, é uma igreja em adoração. É uma igreja que adora. Nós adoramos ao Senhor, nós reconhecemos Ele, adoramos Ele. E terceiro, é uma igreja que está em missão, que evangeliza, que testemunha, que anuncia. E aí nós vamos ver esses 4 pontos hoje. Tá? Então vamos por partes. Primeiro, uma igreja que aprende. Tá? Um sinal de ser cheio do Espírito Santo é essa sensibilidade, ter um coração ensinável, ser discipulável. E eu já começaria dizendo o seguinte, que uma das coisas mais danosas para um cristão é quando ele acha que ele já não precisa mais aprender nada. Que ele já ouviu o suficiente, que ele já leu o suficiente, que ele já estudou o suficiente, e a partir de agora é só gerenciar, administrar o que ele já sabe. Isso é um grande equívoco, porque nós sempre estaremos aquém do que deveríamos ser, do que deveríamos saber, do que deveríamos fazer. Então, uma das coisas mais danosas justamente é essa. É quando um cristão ele não é mais ensinável. E isso acontece de várias formas. Essa arrogância, ela acontece de várias formas. Por exemplo, eu ouvi várias pessoas dizendo o seguinte: não, mas a gente sempre fez assim. Sempre a gente fez assim. Ou seja, o que essa pessoa está dizendo já está estabelecido. Não há nada mais que a gente possa aprender. E aqui há um risco dos dois lados. Primeiro, há um risco daqueles que acham que a gente vai precisar inventar a roda, criar algo novo. Não é nada novo. O evangelho é o mesmo, as escrituras é a mesma, a gente não precisa de nada novo nas escrituras. É a mesma escritura. Mas a gente precisa diferenciar a escritura sagrada das nossas tradições, das nossas... como é que eu posso falar? Das nossas práticas comunitárias. Como assim? O que eu estou dizendo com isso? A escritura é a mesma, mas é uma palavra viva. E como palavra viva, ela sempre se renova. Percebam, não é que ela vai trazer algo novo, mas essa própria palavra que foi dada, que é a palavra de Deus, ela se renova. Há comunidade que às vezes para no tempo. Então, eu já ouvi várias pessoas dizendo o seguinte: não, mas esse saudosismo aí que eu vi na fala do pastor Renato logo no início, né? Naquele tempo que a gente sentava nas praças, que a gente sentava na porta de casa e ficava até tarde, coisa boa, né? E às vezes traz para a igreja. Que a igreja de antigamente, que pastor de antigamente e tal. E assim, gente, a gente deve sim valorizar os irmãos que já passaram, honrar o testemunho dos irmãos, né, louvar a Deus pelo esforço, tudo isso é importantíssimo. Mas a igreja de 20, 30, 40, 50 anos atrás, ela serviu em seu tempo. E o mesmo Espírito que estava sobre a igreja, lá de Atos, que esteve na igreja que plantou o evangelho aqui no Brasil, a igreja de 50 anos atrás, o mesmo Espírito que estava sobre ela, está sobre a igreja de hoje. E a igreja que esteve atenta aos sinais do seu tempo para testemunhar de Jesus naquele tempo, é a mesma igreja que hoje deve testemunhar do evangelho em nosso tempo. Só que para que isso aconteça, essa igreja precisa continuar sempre no discipulado, ou como está aqui Lucas traz para a gente, continuar se dedicando ao ensino dos apóstolos, né? Então, a primeira evidência
da presença do Espírito Santo que Lucas menciona é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles continuavam estudando, eles perseveravam. E aqui existem algumas coisas que é importante a gente entender. Que não existe uma dualidade antagônica entre mística e teologia. Como assim? Eu falei isso na semana passada. Para muitas pessoas, por incrível que pareça, ainda hoje, muitas pessoas, um sermão, ele é feito da seguinte forma. O pastor chega lá no púlpito, ou um pouquinho antes, abre a Bíblia, ora, e o Senhor mostra ali, e o que o Senhor mostrou, ele vai e prega. Não é assim, gente. Não é assim. Na verdade, quem faz isso é irresponsável. Ah, mas não é o Espírito que enche. Tem uma frase do Spurgeon, Charles Spurgeon, que eu acho extraordinário, que ele fala o seguinte, eu já citei também aqui ela outras vezes, ele fala o seguinte, que a tarefa de encher as talhas de água é nossa. Nós que fazemos isso, nós que enchemos as talhas de água. Mas transformá-la em vinho é uma ação do Senhor. O que ele está dizendo com isso? Que existe um milagre, e é o Espírito Santo que faz esse milagre. Não somos nós. É o Senhor o Espírito Santo que faz. Ok. Mas o preparo, a dedicação, o esforço de manter as nossas talhas cheias é uma tarefa nossa. Então, não é apenas uma pregação, um estudo cheio do Espírito Santo, não é apenas você orar, abrir a Bíblia e pregar. Não, não é assim que se prega a palavra, não é assim que se ensina a palavra. Ah, vou dar uma aula na escola bíblica dominical. Você preparou? Não, na hora o Espírito fala. Não é assim. Isso é irresponsabilidade. Precisa haver dedicação, estudo, preparo, porque a gente crê nesse mover do Espírito, a gente crê que o Espírito intervém, que o Espírito usa o pregador, o professor. Sim, é verdade. Mas esse precisa estudar. E isso tem a ver, esse equívoco tem a ver com uma ideia muito equivocada que nós temos de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, para muitos de nós, é apenas aquela experiência que os pentecostais têm. Né? Ser cheio do Espírito Santo é ser uma igreja pentecostal. Né? A semelhança da Assembleia de Deus, a semelhança de essas igrejas neopentecostais. E a gente não pensa que ser cheio do Espírito Santo é ser alguém cheio do conhecimento. Ser um bom teólogo, um bom estudante de teologia. Pô, fulano conhece tanto, ele é cheio do Espírito Santo. Não, a gente acha que isso é apenas uma experiência racional, uma experiência acadêmica. A gente esquece que a palavra de Deus, ela precisa do próprio Deus para ensinar, para conduzir aquele que estuda. Então, esses sinais mais carismáticos, mais emotivos, são sinais do Espírito, sim. Mas um bom conhecimento da palavra de Deus também é um sinal do Espírito Santo. Uma pregação que você termina e aprende com ela é um sinal do Espírito Santo. Que você aprofunda o seu conhecimento é sim. Então, não existe essa dicotomia, essa separação entre essa... Eu estou chamando aqui de mística, tá? Essa experiência emotiva como sinal do Espírito Santo ou uma experiência mais racional. Nós temos que entender que o Senhor nos preenche por inteiros, por inteiro. Então, mesmo o Senhor que afeta nossas emoções ao ponto da gente chorar diante de uma canção de louvor, é o mesmo que nos convida a estudar e permanecer estudando a palavra do Senhor. Tá? Então, a igreja que aprende. Segunda característica é uma igreja uma outra questão é a seguinte, que a espiritualidade não é sinônimo de anti-intelectualismo. Por exemplo, para muitas pessoas, isso que nós estamos fazendo aqui não precisa de esforço. A gente, na verdade, não precisa de escola bíblica dominical, é gastar tempo, estudar, citar, né, esquadrinhar o texto bíblico, ler várias versões, procurar comentário. Não precisa disso, não. Irmãos, precisa. Tá? Aliás, um dos problemas que a igreja no Brasil enfrentou é justamente por conta disso. Basta um indivíduo com uma boa desenvoltura, basta um indivíduo com uma boa oratória, esse indivíduo já é visto como pastor, esse indivíduo já está ensinando, discipulando outras pessoas. E às vezes não tem o conhecimento. Foi o que eu já falei outras vezes na igreja, eu lembro que uma vez falando isso na EBD, tirou até uma atenção, porque eu falei o seguinte, uma coisa é o evangelista, aquele que é chamado para evangelizar, e aí todo cristão é um evangelista, todo cristão precisa testemunhar de Jesus, mas ensinar não é para todo mundo.
E isso é importantíssimo, gente. Ensinar não é para todo mundo. Por isso que lá em Coríntios, Paulo diferencia o evangelista do pastor mestre. Porque evangelista todos nós somos. Você se converteu agora, de manhã, de tarde, você já pode ser um bom evangelista. Mas ensinar não é a mesma coisa. O indivíduo que se converteu de manhã, ele já não pode ensinar a Bíblia de tarde, ele não sabe para ensinar. Ele tem que ser discipulado. Então, essa ideia de que basta ser cheio do Espírito Santo, né, nessa perspectiva de ser alguém completamente dado, doado, quebrantado, e o indivíduo que ensina, não. Para ensinar, você precisa aprender, sentar e aprender, estudar e se aprimorar para ensinar. Então, a gente não confunda essas coisas. Tá bom? Na igreja, todos são evangelistas, mas nem todos são pastores e médicos. Nem todos. Tá? Outra coisa, e aí vem o lugar dos mestres na igreja. Né? Porque, assim, todos nós precisamos ser cheios de Espírito, sim, mas todos ser ensinados. E qual é a lógica da igreja nessa direção? É o irmão mais velho ensinando o irmão mais novo. Paulo tem um conselho que ele fala o seguinte, que o pastor não seja neófito. Quem sabe o que significa essa palavra? Que poderia falar aí pra gente? Fale aí enquanto eu vou fechar a janela, tá chovendo. Pronto. Neófito. O que é neófito? Pastor Renato? Inexperiente. Inexperiente. Exatamente. O que mais? Alguém mais fala? Gente, além de vocês estarem com a câmera desligada, vocês não vão falar nada. Que absurdo. Novo na fé. Convertido no evangelho. Exatamente. Exatamente. Então, olha, perceba que ensinamento tem aí por detrás, gente. A gente não pode confundir isso. Né? Alguém, pastor, mas quer dizer que ensinar a palavra é só alguns que podem? Exatamente isso, gente. Exatamente Pastor isso. Lázaro, Diga, pastor Renato. essa questão de novo na fé, né? Quanto tempo seria ser novo na fé? Os estudiosos dizem que Paulo foi lá para o deserto, no Essênio, e passou não sei quantos anos, eu não lembro agora aí, não sei quantos anos estudando para 10 anos. começar o ministério. Eu não lembro bem, eu lembro desse fato, né? Uhum. Então, às vezes a gente pensa que não ser novo na fé é ir para o seminário. Aí estuda no seminário, Sim. Aí pronto, agora já está pronto. Isso é um equívoco, né? Me parece que está preparado. Eu penso naquela escolha de Matias, né? No lugar de Judas, né? A exigência que eles faziam naquele momento era uma exigência muito alta, né? Tinha que estar andando com Jesus, ter testemunhado ali os fatos, tinha que estar cheio do Espírito Santo, né? Tinha que estar num nível muito alto. Hoje, não sei como seria. Antigamente, para a pessoa ir para o seminário, ele tinha que ter lido... como era a coisa? Ter lido a Bíblia pelo menos uma vez, de Gênesis e Apocalipse. Ter sido batizado pelo menos por 3 anos como membro de uma igreja, 3 anos, né? E parece que, não sei se tem mais alguma coisa, mas me lembro dessas 2 exigências. E aí, quando se fala de ser novo, a gente fica com essa interrogação. O que seria ser novo? Resolva aí, pastor, isso para mim aí. Quando tanto em Matias quanto na escolha dos diáconos, aqueles homens, eles precisavam ter o reconhecimento da igreja, pastor. Né? A igreja precisava reconhecer isso, porque não é apenas um conhecimento teórico. Tanto o pastor quanto o diácono, eles são vocações, são chamados de Deus. Eu vi uma frase, semana retrasada, que eu estou pensando nela até hoje, que dizia o seguinte, é engraçada, mas é muito verdadeira. Diz o seguinte: 9 mães não fazem um bebê em um mês. O que quer dizer essa frase? Olha só, 9 mães não fazem um bebê em um mês. O que quer dizer? Que para ter um bebê, precisa somente de uma mãe em 9 meses. Isso está dizendo para a gente o seguinte, que a gente vive um tempo hoje que é tudo para ontem. Não, a gente precisa fazer um trabalho. Quantas pessoas fazem esse trabalho?
ou quanto tempo demora esse trabalho? Uma pessoa faz ele em 9 meses. Então, se a gente botar 9 pessoas, a gente consegue fazer ele em um mês? Tem trabalhos que não. E crescer na fé é isso. Crescer na fé não adianta você colocar um indivíduo no seminário, o indivíduo participando de congressos, lendo os livros, e seminário, estudando e lendo a Bíblia toda. Não é assim que se faz um líder cristão. Ele precisa da vocação de Deus, do conhecimento, de tempo para amadurecer. Porque é mais ou menos o seguinte, quem já teve a oportunidade de aconselhamento, que tem essa prática de aconselhamento, de visitação, de conversar com pessoas, tal, percebe que não é apenas você copiar um versículo bíblico e colar nas conversas. Não é apenas você saber da Bíblia e citar versículos aleatórios, não. A palavra de Deus é muito mais do que versículos decorados. John Stott fala que é o pensamento da lógica. Porque já vi várias pregações, eu acho que todos nós já passamos por isso, de o cara citar vários versículos e você ficar procurando ali a palavra de Deus. Ah, mas o versículo bíblico não foi citado? Mas aquele versículo, fora de um contexto, fora de uma aplicação, fora de um testemunho de vida, ele fica deslocado, mesmo sendo palavra de Deus. Então, além, pastor Renato, da vocação, além do conhecimento, duas coisas necessárias, precisa de tempo, de vivência. Por exemplo, uma coisa que eu falo com o Neto, sempre, Neto, nosso seminarista, eu sempre falo que, às vezes, a academia, e isso acontece em todas as áreas, a academia nos tira do chão da fábrica, de pisar na realidade. Então, o seminarista ele tem um risco de ser um bom teólogo, cabeção, conhecedor, mas que não tem a vivência da igreja. É mais ou menos um professor que vive de teorias, mas não está na sala de aula. Um médico que ensina medicina, mas não está no consultório. Então, existe uma distância entre o conhecimento e a prática. E eu acho que é o próximo tópico que eu coloquei aqui agora. Não, é um deles. Eu vou falar já sobre ele. Que é essa ideia de o conhecimento junto com a experiência. Eu vou contar uma experiência interessante que meu antigo pastor contou. Ele dizendo que uma vez, é uma história que, enfim, já ouvi várias vezes, mas eu ouvi dele. Que estava vendo um concílio, pastor Renato, de um seminarista, né, que saiu do seminário discutindo teologia, sabia tudo de teologia. E aí no concílio perguntaram a ele se ele acreditava que existia o diabo. Falou, não acredito no diabo. O diabo foi uma construção, aí citou a história, citou isso e aquilo. E aí os pastores mais experientes, né, que estavam examinando aquele seminarista, ficaram revoltados com isso. E aí se reuniram, pediram para ele sair da sala, se reuniram, que absurdo, como é que pode, tal. Aí um mais experiente ainda, o já idoso, falou, não, calma, deixa ele. Ele não acredita que existe diabo, não. Deixa ele. 2 anos de igreja será suficiente para ele acreditar que existe diabo, sim. Porque ele vai ver briga na igreja, ele vai ver discussão, ele vai ver tanto problema que ele vai falar, é possível que não seja o diabo. Então, o que é isso? A experiência do cara que está ali vivendo e sabe que você pode discutir teologia, você pode citar teólogos, e aí é um pouco da minha experiência. Tem momentos que você está em um aconselhamento bíblico diante de uma pessoa, por exemplo, em sofrimento, que nenhum teólogo dá conta. A teologia não dá conta daquilo. Aquele momento ali é você clamar a misericórdia do Senhor e falar, Senhor, se o Senhor não agir aqui, eu não tenho conhecimento para dar conta disso. Né? Todos os versículos que eu já consegui decorar na minha cabeça não dão conta. Não porque a palavra não dê conta. É porque aquilo ali é muito mais do que teoria. Então, o que é não ser um neófito? É isso que, o misto de tudo isso. E o misto de tudo isso é reconhecido pela igreja. Então, não é uma coisa ou outra. É tudo isso. É tudo isso. Ok? Então, vamos lá. Então, é por isso que Paulo fala que Deus deu mestre às igrejas. E é o que eu falei na semana passada, eu reitero. Cuidado com quem você anda ouvindo. Cuidado. Sempre quando eu falo isso, fica parecendo que eu estou puxando a brasa para minha sardinha, mas eu não preciso disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, vocês podem ouvir várias pregações, tal, mas na hora da dúvida, vá para o seu pastor. Na hora do conflito teológico doutrinário, veja o que a sua igreja está ensinando. Porque hoje em dia, você ligar o YouTube, tem pregação de todos os temas, de todos os tipos, de vários... Tem. Mas se você for fazer como é que eu posso falar? Um filtro ali, você vai ver que não encaixa tudo na mesma questão. Um fala que é A, outro fala que é B, outro fala que é C. E aí, como é que fecha? E aí a Bíblia fala que Deus deu mestre das igrejas. A igreja local.
Tá? E aí vem uma terceira característica, uma outra característica aqui. Quem são esses mestres? Aqui no texto dá duas características importantes. Né? Volte lá em Atos, me acompanhe, por favor. No 42 fala o seguinte, que ele é alguém que conhece a doutrina. Né? Eles perseveravam na doutrina. Então, conhecedor da doutrina, que sabe a doutrina. E no 43 fala que eles realizavam sinais. Havia evidência, era algo testemunhado, não era algo forçado. Acontece muito ainda hoje de um pastor colocar o seu filho. Já viu isso? Aí vira quase que uma dinastia. Pastor, aí o filho do pastor necessariamente é pastor. Eu não estou dizendo que não, o cara talvez não tenha o chamado, não é isso. Mas que às vezes é forçado, a igreja não reconhece, a igreja vê que o cara não tem a menor vocação, mas o pai quer encaixar o cara ali, encaixa meio que forçado. Não, um pastor é reconhecido pela igreja. A igreja vê os sinais na vida dele. Ele tem testemunho. Então, é o que a Bíblia fala, ele conhece a doutrina e a igreja vê esse testemunho nele. Né? Então, aqui, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja neotestamentária. Tá? Outra coisa importante, nós não somos judeus, nós não somos discípulos de Moisés, nós somos discípulos de Jesus. Então, a gente vê a Bíblia inteira a partir do Novo Testamento, a partir de Jesus. Tá? No sentido em que ela estuda o Novo Testamento e se submete às instruções, às suas instruções. O Espírito de Deus leva o povo de Deus a se submeter à palavra de Deus. E aí, mais uma coisa. Apesar da gente usar várias ferramentas, né, a gente cita a filosofia, cita a sociologia, a antropologia, todas as ferramentas sociais que existem hoje, sim. Mas a igreja é firmada na palavra de Deus. Ela parte da palavra, ela caminha pela palavra, ela chega na palavra. Todas as coisas são servas da palavra. Então, no púlpito, o pastor pode citar vários teóricos. Eu não sou contra isso. Eu acho um absurdo pessoas dizerem, não pode. Claro que pode. A gente pegar um teórico que lê bem a sociedade que a gente vive hoje nos ajuda. Mas ele tem que partir da palavra e chegar na palavra. O teórico serve apenas para lançar luz sobre o tempo que a gente vive. Nos ajudar a entender como é que a gente aplica a palavra hoje. Mas é a palavra que fala aos nossos corações. Tá? Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja submissa à palavra de Deus. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Vou seguir, então. A segunda característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que persevera na comunhão. E aqui no versículo 2 ele fala exatamente isso. Fala que eles perseveravam na doutrina e na comunhão. E a palavra que está ali para comunhão é koinonia, né? Que vem do koinos, duas palavras gregas, koinos e koinonia, que ambos significam comunhão ou comunitária. Eles testemunhavam a vida comunitária. Isso acontecia em dois sentidos. Né? Vamos lá. Primeiro, o que a igreja compartilha? Primeiro, ela compartilha com Deus e com os irmãos, nesses dois sentidos. Então, não existe uma igreja que não esteja em comunhão com Deus e não existe uma igreja que não esteja em comunhão com os irmãos. Eu vou além. Um cristão, ele precisa estar em comunhão com Deus na mesma medida que ele está em comunhão com os irmãos. Parece heresia, né, gente? Mas é a Bíblia que ensina, então não é heresia. Assim como nós devemos preservar nossa comunhão com Deus, enquanto cristãos, precisamos desenvolver comunhão com os irmãos. Porque não existe espiritualidade cristã individualista. Na verdade, é um contrassenso. Qualquer sinal de individualismo, de egocentrismo, é um anticristo. Qual é a vocação, o chamado primeiro que Deus faz para a gente, que Jesus faz para a gente? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Negar o individualismo, o egoísmo e todas as suas implicações. É por isso que a caminhada cristã ela é sempre comunitária. Não tem como estar em comunhão com Deus e Pai de Jesus se não estivermos em comunhão com os nossos irmãos e irmãs. Isso choca, eu sei que choca. E choca porque a gente separou espiritualidade de vida comunitária. A gente acha que o quarto secreto de oração, entre no seu quarto e ore, é mais importante do que ore com seus irmãos e irmãs.
orem juntos. Mas uma coisa não anula a outra. As duas coisas andam de mãos dadas, andam juntas. Comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos. Uma outra coisa, nós temos comunhão com Deus e com nossos irmãos, e nós temos uma mesma declaração de fé. E eu gosto desse texto de Efésios. Quem pode ler para a gente aí? Efésios 4, 5 e 6. Alguém pode ler? Alguém pode ler, gente? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e qual é sobre todos. Age por meio de todos e está em todos. Amém. Essa é a nossa declaração de fé. Um mesmo Pai, um mesmo Senhor, uma mesma fé, um mesmo batismo. É isso. Então, assim, a gente pode, enquanto igreja, divergir de outra igreja em práticas e costumes. Digamos até assim, em ênfases. Mas existe aquilo que é comum. E o que é comum para uma igreja cristã é ter as escrituras sagradas como regra de fé e prática. Adorar somente a Deus. A comunhão dos santos. O batismo para testemunho. Todas essas coisas são comuns para uma igreja cristã. Agora, tem coisas que podem mudar, tem coisas que podem ser mutáveis, mas existe uma coisa que nos une quanto igreja, que faz com que a comunhão seja santa, é a nossa confissão, a nossa declaração de fé. E uma vida comunitária, uma vivência comunitária. Como eu falei, não existe uma vida, uma espiritualidade que seja cristã que não nos coloque uma vida comunitária. E aí você está Stott agora nisso. Olha o que Stott fala. Koinonia é a palavra que Paulo usou para a oferta que recolheu entre as igrejas gregas, em 1 Coríntios. E koinoikos é a palavra grega para generoso. É a isso, especificamente, que Lucas está se referindo aqui, pois ele continua descrevendo como esses primeiros cristãos compartilhavam suas propriedades uns com os outros. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, ou seja, vivia essa experiência comunitária, né? Os dois versículos são esses aqui, ó. O primeiro versículo é 2 Coríntios, capítulo 9, versos 12 a 14. Pode que era a primeira, mas não. É 2 Coríntios 9, 12 a 14. Alguém pode ler para a gente aí? Está na tela. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. 2 Coríntios 9, 12 e 14. Amém. Esse texto eu acho ele muito obrigado, Sara. Eu acho ele muito interessante, porque assim, ele consegue superar essa dicotomia que muitas vezes a gente faz de espiritualidade distante da prática comum. A gente acha que espiritualidade é aquele que está lá longe, né? Algo que se experimenta no culto de adoração, onde todo mundo está quebrantado, aquela música. Não, gente, espiritualidade é aquilo que invade a vida. É aquilo que está na prática comum. Eu já citei, mas eu achei um dos exemplos mais interessantes disso, assim, de prática mesmo, é o testemunho da igreja do pastor Carlinhos Queiroz. Ele traz esse registro no livro A Espiritualidade... Em Busca da Espiritualidade, que ele fala o seguinte, que um dia estava no culto de oração e de repente chegou uma irmãzinha dizendo o seguinte, eu cheguei para o culto de oração, aí na hora do pedido de oração, né, eu queria pedir oração porque enquanto eu estava vindo para cá, eu passei ali e vi um rapaz embaixo de uma balustrada, tal, eu falei com ele, e ele, enfim, aí falou um pouco, ele estava lá embaixo da balustrada, vamos orar. E aí o pastor Carlos Queiroz fala que na hora a esposa dele falou, não, isso não é para oração, isso não é questão de oração.
Isso é uma questão de ação. O que a gente pode fazer para socorrer aquele irmão que está ali embaixo da balustrada de uma marquise? Então, olha como às vezes a gente consegue separar isso muito claramente em nossa cabeça. É a denúncia que Tiago faz. Tiago fala o seguinte: se você vira o irmão que está com dificuldade e dizer, vai em paz, eu vou orar por você, onde é que está seu espírito? Onde é que está sua fé? Então, o gesto de espiritualidade de fé, às vezes vai ser o seguinte: gente, a gente vai precisar se organizar aqui para levantar um recurso para socorrer o irmão que está com dificuldade. E isso é espiritualidade. A espiritualidade cristã, ela deságua na vida, se desdobra na vida. Ela não fica naquele lugar intangível que a gente não consegue acessar, que é só fruto de uma experiência mística. Não, são as duas coisas. A mística, a espiritualidade acontece na vida comum. E aqui eu gosto desse finalzinho que fala o seguinte, ó: e na oração deles, na oração que eles fazem por você, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça de Deus que Deus tem dado a vocês. Né? Esse é o testemunho do Evangelho. E um outro, voltando ao texto de Atos, está nos versículos 44 e 45, que fala assim, ó: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Né? Então, a koinonia é a junção dessas duas coisas, de uma espiritualidade, de uma comunhão que nós temos com Deus, e da espiritualidade, da comunhão que nós temos com os nossos irmãos e irmãs. Mas daí surge uma questão interessante. Né? Há aqui um mandamento para a comunhão de bens. Por quê? Porque para alguns cristãos antigos que liam esse texto aqui, diziam o seguinte, que o chamado aqui é para que todo mundo que se convertesse, vendesse tudo que tinha, porque Deus era contra a propriedade privada, dava à igreja e a igreja gerenciava isso. Alguns criam dessa forma. Mas, na verdade, o princípio que está aqui por detrás é o princípio da mordomia e do cuidado. Deus ele não é contra a propriedade privada. Ele é contra o acúmulo. Ele é contra o acúmulo de riquezas. Não há problema nenhum em um cristão ter propriedade privada. O problema é o cristão acumular, o cristão enriquecer o mundo que nós vivemos, porque o sinal disso, né, ou a consequência disso, é esquecer esses dois princípios, o princípio da mordomia e do cuidado. O que está por detrás desses dois textos que nós acabamos de ler é exatamente isso. Então, hoje, será que seria necessário os irmãos e as irmãs venderem suas propriedades, seus bens, vender tudo, chegar lá na igreja e falar: pastor Lázaro, pastor Renato, vendi tudo, está aqui, gerencia aí, vai dividindo aí para que... Não é bem isso que está falando. Né? Não seria esse nosso chamado para hoje. O chamado para hoje seria o seguinte: graças a Deus a nossa igreja faz isso muito bem. Mordomia e cuidado. Basta qualquer pessoa sinalizar uma dificuldade no nosso culto de oração aqui, para durante a semana algumas pessoas me procurarem: pastor, eu vi que fulano de tal está passando por dificuldade, posso ajudar de alguma forma? Esses são os princípios da mordomia e cuidado. Estar atento. Né? Eu lembro que logo no início da pandemia, a gente pensando, né, junto com o pessoal do reforço, como é que a gente poderia fazer, e assim, as dificuldades por conta de não conseguir encontrar, de ter os encontros presenciais. E aí eu lembro não lembro se foi Jéssica ou Monique, que falou o seguinte: não, mas a gente pode, por exemplo, estender esse programa da cesta básica para as famílias do reforço. Já que a gente não pode continuar servindo a eles com o reforço escolar, a gente pode socorrê-los em dificuldades financeiras, né, com a cesta básica. E, poxa, que interessante isso, né, de estar atento às pessoas. Isso é mordomia, isso é cuidado, e isso é comunhão. Então, cuidar. Tem duas famílias do reforço, por exemplo, que a gente ajuda desde o início da pandemia. Desde o início, que ficou desempregado, que passou por dificuldade e tal. E aí falou: pastor, posso? Todo mês, pastor, estou constrangido ainda, mas será que? Eu falei: a igreja está te ajudando, a igreja vai continuar ajudando. Muito obrigado. Falei: não, é a igreja que está te ajudando. Não sou eu, não é o pastor Lázaro, eu sou apenas a ponte, eu estou apenas gerenciando. Mas não sou eu, é a igreja que está fazendo isso por você. Então, esse é o princípio que está ali por detrás. E o princípio está sustentado nesse versículo 45. Né? No 45 fala o seguinte: eles venderam as suas propriedades e bens, mas o foco não é a venda da propriedade do bem, e sim esse princípio de distribuir conforme a necessidade de cada um.
Por quê? Aí, se a gente for lá no capítulo 4, versículo 34 e 35, fala o seguinte, ó, para que não haja necessitado entre vocês. Né? Não haja necessitado entre vocês. Então, a questão não é um convite a você se desprender de tudo e doar tudo. Não é isso. O que está chamando a atenção aí da gente é o seguinte, fique atento a seus irmãos e irmãs. Fique atento se alguém está passando por dificuldade, né? Período de pandemia, será que alguém perdeu o emprego? Será que alguém está tendo dificuldade de manter de pagar suas contas, de honrar seu compromisso? Fique atento a isso. Né? Se você pode ajudar, ajude. Se você pode doar, doe. O princípio que está aí por detrás é isso. Não é para a gente vender tudo, mas é para a gente estar atento às necessidades e ajudar uns aos outros. Ok? Então, a koinonia é um sinal da presença do Espírito Santo na igreja, pois somente uma igreja cheia do Espírito Santo está sensível às dificuldades das pessoas ao redor e responde a essas dificuldades com generosidade, cuidado e serviço. E isso é amor. E essas coisas, generosidade, cuidado e serviço, são evidências da comunhão em amor. Então, gente, isso aqui ela é fundamental. Na verdade, esses pontos trabalhados aqui, eles são fundamentais para a gente entender a igreja saudável. Porque uma das coisas que, na verdade, me incomodam bastante é essa mentalidade de igreja como um lugar prestador de serviço religioso. Eu vou lá, desfruto de tudo que oferece lá, né, da palavra, da boa música, da estrutura, e vou embora. Isso não é igreja cristã. É por isso que não tem cristão de internet. Ah, não, eu vejo uma pregação pela televisão, na internet, e para mim está satisfeito. Ok, você pode ficar satisfeito, mas isso não é vida cristã. A vida cristã, ela necessariamente está na prática. E outra coisa também que eu sempre ouço. Ah, não, eu ouço minha pregação na internet, canto em casa, e o meu dízimo, por exemplo, eu dou aos pobres, eu ajudo as pessoas. Ok, você está aliviando sua culpa. Tudo bem. Mas a vida cristã não é isso. A vida cristã ela tem comunhão, ela é um chamado à comunhão, é um chamado à vida comunitária. Não existe, e foi Deus que fez assim, não existe vida cristã que não seja uma comunidade local. Ok? Uma terceira característica. Gente, eu estou seguindo, tá? Se alguém quiser fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, vai falando aí. Alguém? Pastor, Quem é? é Júnior, pastor. Júnior Júnior. Gorda. Vamos lá, meu irmão. Ô, pastor, eu estou ouvindo aqui também, deixa eu ver aqui, no versículo, no capítulo 3, né, de Atos, só falando de espiritualidade, né? Aí a gente vê aqui essa passagem de Pedro, aonde ele com a autoridade, ele manda que o coxo anda. E ali o coxo, ele só pedia só esmola, né? E Pedro, se Pedro chegasse e desse justamente as moedas a ele, certamente ele continuava da mesma forma. Mas Pedro usou o Espírito de Deus, foi usado pelo Espírito de Deus para dar aquela palavra para ele. Anda. E logo em seguida, mais na frente, ele diz que aquele coxo glorificou o nome de Deus. Entrou no templo e glorificou o nome de Deus. Isso aí nos mostra, né, a essência do entender de Pedro. Exatamente. Mas como é que a gente... Vamos contextualizar essa cena. Vamos trazer para o dia de hoje. Como é que se daria essa cena exatamente hoje? O que é que vocês acham? Eu queria discutir. Vamos fazer uma pausa aí e discutir essa cena, esse episódio aí. Capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Acho que todo mundo conhece, né? O Pedro e João curam um paralítico ali na entrada do templo. O que é que vocês acham aí desse texto? Quem que comenta aí? Além de Júnior, quem mais comenta? Ninguém? Pastor Renato Ramalho, vamos lá. Pastor, você é sempre o coringa. Quando ninguém fala, eu chamo você. Eu sabia. Já estava preparado. Pastor Renato. Você é meu... Rapaz, quando eu me sinto só, te chamo, rapaz. Não posso ficar sozinho, não. Aí eu já começo a formular a resposta. Outro dia, pastor, não sei se o senhor lembra, a gente fez uma reflexão sobre esse texto. E o que me traz a atenção é
esse trabalho, né, da pregação do Evangelho. Por mais que a gente tente fugir, o Evangelho vai nos fazer cruzar o caminho dos necessitados. Está lá o cego, pedindo esmola, é o necessitado, não tem jeito. Jesus disse, os pobres sempre terão no meio de vós, os pobres, os pobres. Então, a tarefa de pregar o Evangelho, de fazer o reino conhecido, implica em que nós haveremos, sem jeito, não tem jeito a dar, nós haveremos de encontrar os necessitados. E vamos precisar responder ao necessitado com as suas necessidades. Porque às vezes a gente diz assim, não, vamos dar uma cesta básica, ou então vamos dar uns 5 contos. E isso não resolve o problema dele. Não é? Ele tem um problema, e a igreja vai ter que ter habilidade para, em meio à emoção que a situação gera, pensar, racionalizar o que vai fazer, para não manter o status quo. Senão ele vai ficar, como alguns criticam, né? Vai ficar a vida toda dando cesta básica, aí não vai resolver nunca o problema. Então a gente vai ter que ter a dependência de Deus, olhar para o necessitado e apresentar a ele uma solução que traga integridade para ele. Porque, sinceramente... Dignidade, né, pastor? Sinceramente, tem gente sem vergonha a nível alto. Mas uma pessoa com um pinguinho de honestidade no coração, ele não quer receber uma cesta básica como se ele fosse um incapaz, sem necessidade, sem nenhuma habilidade. Na verdade, o que aquele homem precisava era que desse a ele a ferramenta que era necessária naquele momento. Olha, levante e ande. Levante e ande. Agora você vai poder trabalhar. Porque eu lembro aquele parente de Davi, que era coxo, como é o nome dele, que eu não lembro agora? Mefibosete, né? A única coisa que restava a ele era ficar naquela situação. Né? Então, se não tomasse a decisão que o apóstolo tomou, aquele homem ia continuar sendo um Mefibosete da vida, lá a vida toda, dependendo de esmola na frente. Né? Exatamente. Aí outra questão, a gente precisa analisar a questão social que está presente, bem presente em nossa vida, no nosso cotidiano, e procurar uma ferramenta que traga dignidade às pessoas. Dignidade. Que eles não sejam mais um peso para nós. Que ele seja alguém que possa conduzir a sua vida e passar a não apenas depender dessa cesta básica, mas passar ao contrário, a dar cesta básica a outros e encaminhar essas pessoas para a libertação que ele experimentou quando a gente dá às pessoas as ferramentas necessárias para eles serem pessoas dignas, pessoas honradas, pessoas que causam respeito. Isso aí é a contribuição. Valeu, pastor Renato. Muito bom. Eu gostaria de fazer um comentário bem breve a respeito do que o Chico falou, está aqui no texto. Eu tive uma experiência, muitos anos atrás, eu era recém-casada. E aí, a tia do meu falecido, ela era da Assembleia de Deus. E ela levava com frequência para Teresina pessoas doentes, enfermas. E foi um caso bem curioso de uma irmã, ela estava com câncer de colo de útero, mas não sabia. E o pastor para curá-la, para libertar dos sintomas que ela vinha sentindo. E aí eu levei ela para o meu ginecologista, e aí ele falou para mim que ela estava com câncer já avançado, né? Não tinha fazer quimioterapia, porque avançado. Aí ele explicou muitas coisas. E aí ele disse que talvez eu tivesse vindo então, há um ano atrás, tivesse feito os exames, talvez eu tivesse tido a chance de ser curada, né? E aí a gente para essa contextualização, e quantas vezes, às vezes, as pessoas acham que basta orar e de repente o milagre acontece. Na verdade, a intervenção ela é da medicina, ela é da ciência. E por ignorância, eu digo assim, as pessoas às vezes acham que depende da oração daquele homem, daquela mulher que Deus tem uma vida no altar, consagrada. Às vezes a pessoa precisa de um psiquiatra, de um psicólogo, de uma intervenção mesmo, assim, e as pessoas acham que basta orar e fazer o milagre acontecer, como está em Atos dos Apóstolos, né? Na verdade, não, às vezes precisa mesmo
de um olhar cuidadoso, de entender que ali é um psiquiatra, daquele caso psicológico é um psiquiatra, que aquele caso é de um ginecologista ou de um neuro, é de uma intervenção médica mesmo, onde o milagre pode ocorrer por conta desse cuidado de Deus, no nosso olhar, de que ele precisa daquilo. Então, o milagre de várias formas, não necessariamente dessa maneira assim, né? Mas ela pode vir sim, com intervenção, ela pode vir com intervenção médica, pode vir de um cuidado, como esse que nós fazemos com os irmãos, com os outros. Eu acho que isso depende muito de como nós entendemos e interpretamos a palavra, o contexto, a situação. Mas, assim, Malu, as duas coisas ao mesmo tempo, né? É engraçado como a gente, às vezes, às vezes não, quase sempre, a gente tende a dicotomizar as coisas, a separar as coisas, né? Por exemplo, eu falo para o pastor Renato, né? Para a gente... não estou dizendo que vocês afirmaram isso, não, né? Mas assim, na fala, deixar de dar cesta básica e para o indivíduo... Exato, nós temos que promover um processo de responsabilização, porque assim, o que está por detrás aqui, mais uma vez, né, desse milagre que Júnior Córdoba trouxe para a gente aí, é o seguinte: ao curar o indivíduo, o que Pedro e João fizeram foi reinserir esse indivíduo na sociedade. Como o pastor Renato falou, o indivíduo estava ali mendigando porque não tinha seguridade social. Sofri um acidente de trabalho, agora eu estou aposentado. Não existia aposentadoria naquele tempo. Então, o indivíduo coxo, cego, né, eles eram marginalizados. Eles tinham que ir para a feira catar, né, o que cai lá pelo chão, ou pedir esmola. E aí a cura de um indivíduo naquele período não era apenas uma intervenção miraculosa dos céus, era reinserir esse indivíduo na sociedade. Então percebam que a oração e a ação eles andam de mãos dadas, não é ou a gente ora, ou a gente dá cesta básica, ou a gente consegue emprego, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, uma irmã está com câncer, vamos orar? Sim, nós vamos orar. Mas vamos ver aí, gente, quanto é a consulta, quanto é o tratamento, tem alguém que conhece alguém? Vamos mobilizar aqui para ela receber a nossa oração e ela receber um atendimento médico. Né? Nós vamos orar para o indivíduo que está desempregado, nós vamos orar, nós vamos dar cesta básica e vamos ver se alguém aqui trabalha em algum lugar está recebendo o currículo. Tem algum empresário em nosso meio que pode abrir a porta de emprego? É tudo ao mesmo tempo. Porque assim, gente, às vezes, e no mundo que a gente vive, às vezes o indivíduo está tão esmagado pela vida que ele não tem nem condições de reagir. Eu estava tentando lembrar aqui, eu não sei se é na nota do subsolo de Dostoiévski, que ele conta a experiência de um homem que foi tão humilhado, tão machucado, que ele estava se sentindo esmagado com um peso em cima dele, que ele não conseguia sair dali. Guardado as devidas proporções, é mais ou menos uma mulher que sofre violência doméstica. Tá ali porque gosta. Não, gente, às vezes a mulher está tão opressa ali, tão violentada, tão agredida, tão explorada, que ela não consegue reagir. Então, só me dizer agora, posso já... Está cortando? Está cortando o meu áudio? Pronto, agora então, parou. Eita, não, né? Tá cortando ainda. Então, acho que não é no meu não, viu? Acho que é por aí, porque tá todo mundo cortando. Não, tá cortando não. Acho que foi algum microfone que interferiu aí. Está normal. Então, assim, gente, às vezes as pessoas estão tão esmagadas pela vida que ela precisa da oração para libertação espiritual, às vezes é uma questão espiritual mesmo, mas ela precisa de oportunidades. Ela precisa de novos horizontes. Gente, um contato, às vezes, faz uma diferença absurda para uma pessoa. E, às vezes, você pode ser um instrumento de um profissional com a demanda. Fiquei sabendo que tem alguém precisando de um professor. Na nossa igreja tem professores. Será que não serve, aquela vaga não serve para alguém? Está precisando de um pedreiro. Nossa igreja tem um pedreiro. Será que não serve para alguém? Então, assim, indicar um nome, apresentar a pessoa a outra. Né? Não estou dizendo para a gente se responsabilizar, porque às vezes é complicado, né? A gente indicar um profissional para alguém, o profissional faz uma coisa errada, né? Não, mas apenas, faça o teste aí, eu não sei, eu sei que ele é dessa área, eu conheço ele, estou indicando. Não porque eu conheço o trabalho dele, mas eu sei que ele é um profissional da área, e você avalia. Mas é um contato, e esse é um milagre ali, uma reinserção, né? Uma dignidade à pessoa. Porque qualquer pessoa que conheça o evangelho, ela não quer viver de cesta básica dos outros. Se conhece o evangelho, não quer. Mas às vezes é necessário o indivíduo se reorganizar, uma ajuda, até que ele consiga um fôlego para enfrentar a vida. Então não é uma coisa ou outra. Nós vamos orar,
Nós vamos dar aquela assistência. Ah, é assistencialismo. Tem gente que precisa mesmo do assistencialismo até conseguir se colocar de pé e andar com suas próprias pernas. Então a gente precisa parar de pensar assim, por blocos, né? Dicotomizado, ou isso, ou aquilo outro. Não, gente, dá para fazer tudo com discernimento, com sabedoria. E aí eu volto e passo para você, Cor. A orientação que a igreja dá ali para os diáconos, que sejam homens cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque somente alguém cheio do Espírito Santo vai conseguir fazer essa leitura, entender que aquele cara que está pedindo cesta básica é um abusado e nós não vamos mais ajudar ele, e aquele outro ali só está humilhado pela vida e precisa que a gente ajude. Aquela mulher ali precisa de intervenção, aquele jovem ali precisa de aconselhamento. Que tem isso, né? É por isso o lugar do diaconato da igreja, né? São homens e mulheres, né, que têm Espírito Santo, que têm sensibilidade para perceber essas coisas. Tá? Cora. Então, estão me ouvindo? Sim. Pronto. Eu experimentei na minha vida, quando o Gabriel nasceu, ele 9 e estava assim, nós estávamos numa situação financeira bem complicada. E aí eu decidi que Gabriel já estava sabidinho e que eu ia começar precisava voltar ao mercado de trabalho. Só que eu não tinha terminado o curso de pedagogia. E eu fiquei até sem perspectiva, assim, eu vou trabalhar em quê? Mas aí eu achei essa comunhão, essa pessoa que não se conforma quando a gente partilha algo assim, e que se moveu de diversas maneiras, não é? Então eu lembro de uma moça que ela começou a pedir serviços ao meu marido em algumas coisas que Walter domina. E uma coisa que ela fez, eu comecei a fazer cartões artísticos para vender, né? E arte é isso, é suprir. E aí eu comecei, eu vendia cartões e era o pão de cada dia, era um suco, era uma coisa. E eu lembro que essa moça, ela comprou um cartão meu, comprou vários cartões que eram assim, eram cartões únicos, não tinha em série, né? Era algo especial. E ela foi ao Colégio Amadeus. Eu entrei no Colégio Amadeus por conta dessa irmã. Eu não tinha nem a formação ainda de pedagoga, mas ela foi ao Colégio Amadeus, conversou com a coordenadora, que Rosângela conhece bem, e eles eram muito exigentes no que diz respeito à formação do professor. E ela foi lá e disse assim, olha, vocês já demitiram 3 professores de arte. Olha aqui esses cartões que essa moça faz. Será que vocês não podiam fazer uma entrevista com ela? Sabe? E aí, esse mover dessa moça, que era uma mãe de aluno e muito respeitada na escola, me abriu uma porta, depois outras portas foram me abrindo, né? O próprio dono do Amadeus conhecia Walter, enfim. Mas, assim, geralmente, quando a gente pensa em dar alguma coisa a alguém, esse sentimento, eu não sei se é o neoliberalismo que está tão entranhado dentro da gente. Muitas pessoas dizem, mas a gente precisa ensinar a pescar, a gente precisa cuidado para a pessoa não ficar acostumada. Eu lembro que eu já recebi cesta básica de algumas igrejas, e eu lembro de uma vez que me deixou tristíssima, porque uma pessoa da igreja olhou para mim, eu pegando a cesta com uma vergonha, assim, ela disse assim, tem certeza, irmã, que a irmã precisa dessa cesta? Então, não foi uma coisa assim, generosa, sabe? Eu fiquei com muita vergonha e sonhava o dia que eu não precisava de jeito nenhum disso, né? Mas, assim, ao contrário, assim, quando você citou aquela esposa do pastor, que disse assim, não, gente, não é só orar, o que é que nós podemos fazer? Não é? Eu fiquei muito tocada quando eu partilhei, recentemente eu partilhei com a igreja, que eu estava numa dúvida, eu não sei se eu vou continuar nesse cargo, nesse trabalho em que eu estou trabalhando e tal. E aí, algumas pessoas da igreja se moveram, né? Mande seu currículo, nós vamos ver de que maneira a gente pode ajudar. Então, essa doação, mais uma ação, pode realmente mudar.
eu só vou contar uma coisa também que aconteceu com a gente. Quando Gabriel foi diagnosticado, Gabriel apareceu com um sintoma que a gente não sabia explicar. Eu levei a um irmão. E esse irmão é um médico, e quando ele olhou para Gabriel, ele estava fazendo ali um favor. Ele não foi super profissional, porque ele estava fazendo um favor. Mas aí Deus abriu outra porta com um outro pastor de uma outra igreja, nos indicou uma outra irmã. E essa irmã, ela foi assim, extremamente profissional. Ela foi além. Ela fez como ela tem uma maneira profissional de agir, não importa se era uma cortesia que ela estava fazendo. E ela, naquele dia, com o sintoma que Gabriel apresentava, ela é uma oftalmologista, e ela disse assim: Coraci, você tem plano de saúde? Eu disse não. Então você vai para o USE agora. Ela sabe que tudo no sistema único, a porta é a urgência, e você tem que correr, porque vai demorar. Então, essa irmã me deu todos os indicadores. Se você vai agora, se eu fosse você, não ia para casa, não trocava de roupa, vai para o USE. E aí foi uma corrente de solidariedade atrás da outra, sabe? Pessoas foram se movendo, uma corrente. E aí, quando eu perguntei a uma amiga minha que a filha dela tinha tido isquemia cerebral, coisa de velho, a filha dela novinha teve, e eu perguntei a ela assim: minha irmã, o que é que você abriria para as pessoas? Porque eu quero tanto gente orando por mim e por meu filho. Aí ela disse: Cora, na hora que eu abri para as pessoas da igreja, para contar o que estava acontecendo com minha filha, se levantou uma corrente de oração e de mobilização, e foi o que eu experimentei. Então, assim, eu sou muito grata a Deus por esse evangelho que o Senhor está expondo agora para a gente, está nos desafiando, que a vida cristã, ela é comunitária. E, às vezes, uma ação nossa pode transformar. Então, essas ações foram mãos de Deus para a vida do meu filho, não é? Então, vale a pena a gente se mover, às vezes, de uma forma tão simples. Dá um telefonema. Fulano, você pode ver esse caso para mim? E se está nas nossas mãos para fazer, que a gente não questione, simplesmente faça, não é? É isso que eu queria partilhar com vocês, meus irmãos. Muito bom, Cora. Muito bom. Exatamente isso. Gente, olha, eu tenho esse fulano aí. Você pode fazer entrevista com ele? Não, entreviste ele. Olha, eu tenho fulano aí. Você conhece... eu conheço fulano aí que você pode ajudá-lo. Coisa simples, às vezes, que está fácil para a gente, que está ao nosso alcance, que a gente pode ajudar. E aí um detalhe, gente, caminhando já para o final, tá? Por exemplo, essa cesta básica que a gente tem dado, né, que a igreja tem doado, só quem sabe sou eu, porque eu estou fazendo a parte. Até o irmão Ronaldo, que faz o pagamento, né, o tesoureiro da igreja, que quer fazer o pagamento da cesta básica, ele nem sabe para quem é. A gente faz o seguinte: eu tenho um contato de um supermercado, a gente tem uma lista, a gente manda essa lista para o supermercado recebe, faz a entrega na casa da pessoa, justamente para não ter esse desconforto aí que Cora acabou de falar para a gente. Será que a irmã precisa mesmo? Não. Para todo mundo que está ali ao redor, para os vizinhos, para qualquer pessoa que está vendo, a pessoa comprou e o mercado está entregando. Não é uma doação. Por que isso, gente? Isso fere a dignidade da pessoa. Sim. E doação, ela não é barganha, não é troca, não é propaganda da igreja, tirar uma foto com alguém que está recebendo a cesta básica, não é isso. É o que eu sempre tenho dito. O pão na mesa de um pobre não é porque nós somos bonzinhos. Da mesa de um necessitado não é bondade, é justiça. Então a gente não pode fazer com que isso seja uma propaganda da igreja. Se nós fazemos isso, fazemos porque é justo, não é porque somos bonzinhos. Tá? E deixa eu só terminar essa parte, e aí o outro parte a gente deixa para a semana que vem. Semana que vem. Deixa eu ver se essa parte aqui é grande. Não, então, eu vou deixar o ponto 3 e o ponto 4 para a semana que vem. A gente deu uma revisada na semana, desses dois pontos que já abordamos de alguma forma na semana passada, mas já são meio-dia. Então, na semana que vem, a gente continua com esse estudo, que eu acho que é tão interessante para a gente repensar a prática da nossa igreja, sobretudo nesse ano que termina, no ano que está iniciando,
para que o Senhor nos ajude a continuar servindo da melhor maneira possível. Então, a gente fica aqui parado e semana que vem a gente começa a partir do ponto 3. Tá bem, igreja? Pastor, Oi. eu só queria falar uma coisa, com o ponto que Irmã Malu levantou sobre a cura que vem através do tratamento. Às vezes a gente não pensa nisso, mas você ser enviado para um hospital, pode ter alguém que está precisando da palavra que só você vai poder dar naquele momento. Enquanto eu estive lá no hospital, no USE, eu vi muita gente sofrendo e a nossa família pôde falar com eles, pôde dar. Às vezes a pessoa não quer nem a palavra de Deus, ela precisa de um apoio, de um abraço, de uma oração em conjunto ali. Não é falta de fé que ela está sentindo. Ela está vendo a filha padecer, está vendo o filho definhar ali naquele tratamento. E é o amor de Deus que vai fazer a diferença ali de uma pessoa, de um pai sair do hospital depois sabendo que o filho vai falecer e não se suicidar. Apoiar outras pessoas. Então, era só isso mesmo que eu queria falar. Que Deus abençoe a todos e muito importante esses pontos que foram levantados hoje. Obrigado, Gabi. É isso mesmo. Você falou isso, eu lembrei de uma experiência que eu tive. Vou encerrar com essa experiência, Gabi. Laura era muito pequenininha, acho que não tinha 1 ano. E aí, uma noite, ela passou muito mal, tal, aquelas coisas que dá em criança que fazem os pais levarem correndo para a emergência. E aí, eu e Tainha levamos Laura para um hospital renomado lá de Salvador, o plano de saúde que a gente tinha na época dava para a gente fazer isso, a gente levou. E aí, quando a gente chegou lá, Laurinha aguardando atendimento, e aí chegou uma senhora passando muito mal, numa cadeira de roda, trazida por um enfermeiro. Estava sozinha ela, e pelas roupas dela, parecia que ela era alguém de muitas posses. Não parecia ser alguém simples, mas estava sozinha. E ela com dificuldade de respirar, e parecia que estava sentindo muita dor. E aí o enfermeiro veio, colocou ela no corredor assim, saiu. Parece que foi fazer alguma coisa, ela ficou aí sozinha, um tempo, bastante tempo. E eu falei, Tayane, ela está passando muito mal, Tayane. E aí percebia a cara de sofrimento dela. Eu falei, eu vou lá, Tayane. Eu vou lá. E eu cheguei perto dela, segurei na mão dela assim, e ela segurou, olhou nos meus olhos e respirou fundo assim. E eu fiquei segurando, ela apertou forte minha mão. E aí, quando chegou o médico, chegou o enfermeiro, não sei bem quem foi, ela olhou para mim e só falou assim, obrigado, meu filho. E aí levaram ela. E aí eu fiquei pensando o quanto que as pessoas precisam apenas disso, Gabi. De um acolhimento, de um toque, de uma atenção, de um olhar. Ali ela estava sendo tratada por profissionais, e muito friamente. Né? Ninguém queria saber se ela estava precisando de apertar a mão, de um acolhimento, de um olhar acolhedor. E às vezes a gente diminui essas coisas. A gente acha apenas que uma oração poderosa, né? Que uma palavra, vou ler um versículo para você. E às vezes a pessoa quer ser só tratada como humana. Só isso. Quero ser tratado como gente. Então, esse milagre aí que Júnior trouxe para a gente discutir, eu acho que é muito propício para esse momento. É a gente entender que as pessoas precisam ser vistas como gente. A cura ali não foi apenas uma cura. Foi, levante-se, rapaz, você precisa ficar de pé. Você precisa correr atrás do seu. Isso é dignidade. A igreja, ela zela pela dignidade humana. Ela zela pelos direitos humanos. Porque a igreja entende que em todo ser humano, ainda que marcado pelo pecado, ainda que deteriorado pelo pecado, ainda nesse humano, há algo divino, há a semelhança divina. E por isso que nós entendemos que a vida vale a pena. Que a vida precisa ser preservada. Então, a nossa oração deve ser, Senhor, como é que a gente pode fazer isso nesse tempo tão conturbado, nesse tempo onde os direitos humanos estão sendo deteriorados, têm sido combatidos frontalmente? Como é que a gente pode dar testemunho de Jesus? E eu creio que uma dessas formas é continuar lutando e defendendo os direitos humanos, ainda que não seja para os humanos que a gente julgue direito, porque a vida humana tem dignidade e a Bíblia nos ensina isso. Tá bom, gente? Então, que Deus nos abençoe, nos desperte, sopre da sua graça sobre nós e nos ajude a ser uma igreja cheia do Espírito Santo para a glória do nosso Deus e para o bem de todos nós. 12h07, não quero atrapalhar o almoço de ninguém, só lembrando que à noite estaremos juntos em nossa celebração lá na Americana e ao vivo, online, tá bom? Um abraço em todo mundo, fiquem na paz de Jesus. Amém.
Tchau, gente. Amém. Amém, amém. Amém. Tchau. Tchau, Tchau, meus gente irmãos. querida. Tchau, Rosângela. Quem tá aí com você, Rosângela, do seu lado? Tchau. Acredite, Marília. Pareça, Marília. Oi, Tudo bem, Mani? saudade Um abraço, dela. mana. Um abraço, Tchau, querida. querida. Celeste, até mais tarde. Até mais tarde. Tchau, Malu. Abraço pra Tchau, todos. Malu. Pastor Renato. Rosângela. Tchau. Tchau. Oi, seu Ronaldo. Até, Tchau, Silvani. Tchau, tchau. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.